Em 1983, um único homem recebeu um alerta que poderia iniciar a Terceira Guerra Mundial. Os computadores diziam que mísseis nucleares estavam a caminho e o protocolo era claro: responder imediatamente, sem hesitar. Ele tinha poucos minutos para decidir. Se estivesse errado, o mundo acabaria. Mas ele não apertou o botão e quase ninguém sabe o nome dele. Era 26 de setembro de 1983. A Guerra Fria estava em um dos momentos mais tensos de toda a história. O mundo vivia dividido entre dois blocos armados até os dentes. De um lado os Estados Unidos, do outro a União Soviética, ambos com arsenais nucleares capazes de destruir o planeta várias vezes. A desconfiança era constante. O medo era permanente e qualquer movimento suspeito poderia ser interpretado como o início de um ataque. Semanas antes daquele dia, os soviéticos haviam derrubado o voo 007 da Korean Airlines após invadir o espaço aéreo restrito, matando 269 pessoas, entre elas um congressista americano. O clima era de quase guerra. Líderes trocavam ameaças indiretas. Exercícios militares eram interpretados como possíveis preparações para ataque real e o mundo parecia caminhar sobre um fio extremamente fino. Naquela madrugada silenciosa, em um bunker secreto próximo a Moscou, um oficial soviético estava de plantão diante de telas iluminadas por luzes verdes e vermelhas. Seu nome era Stanislav Petrov. Ele não era um político, não era um general famoso, não era alguém treinado para discursos históricos. Era um tenente-coronel responsável por monitorar o sistema de alerta antecipado contra ataques nucleares, um sistema recém-implementado baseado em satélites que observavam o território americano em busca de sinais térmicos de lançamento de mísseis balísticos intercontinentais. Sua função era simples no papel. Se o sistema detectasse um lançamento, ele deveria comunicar imediatamente ao alto comando soviético, que então iniciaria uma retaliação automática, uma resposta massiva e devastadora. Centenas de ogivas nucleares seriam disparadas em direção aos Estados Unidos e seus aliados. Não haveria tempo para debate, não haveria espaço para dúvida. Era a lógica da destruição mútua assegurada. Se um lado atacasse o outro, responderia antes mesmo de ser completamente destruído. Pouco depois da meia-noite, o silêncio foi quebrado por um alarme estridente. Na tela principal apareceu a palavra lançamento. O sistema indicava que um míssil havia sido disparado dos Estados Unidos em direção à União Soviética. Petrov sentiu o peso imediato daquela informação. Segundos depois, outro alerta surgiu. E mais um, e mais um. 5 mísseis nucleares estavam a caminho segundo o computador. O sistema classificava a confiabilidade como máxima. O treinamento dizia que aquele tipo de sinal não deveria ser ignorado. O protocolo exigia confirmação imediata ao comando superior. O tempo estimado para impacto era de aproximadamente 20 minutos. 20 minutos para decidir o destino da humanidade. Petrov começou a raciocinar sob uma pressão quase impossível de imaginar. Se aquilo fosse real, ele precisava agir rapidamente para garantir a retaliação soviética. Se não agisse e fosse um ataque verdadeiro, ele poderia ser responsabilizado pela destruição de seu país. Mas algo parecia estranho. A doutrina militar americana indicava que um primeiro ataque teria como objetivo neutralizar a capacidade de resposta soviética. Não faria sentido lançar apenas 5 mísseis. Um ataque real envolveria centenas simultaneamente para impedir qualquer contra-ataque. Além disso, os radares terrestres soviéticos ainda não confirmavam a presença de ogivas se aproximando. Apenas os satélites detectavam os supostos lançamentos. O sistema era novo e ainda não havia sido testado em situação real. Confiar cegamente na tecnologia significaria desencadear automaticamente uma guerra nuclear. Questioná-la significava assumir responsabilidade pessoal por um possível erro catastrófico. Enquanto segundos passavam e a sala permanecia iluminada por luzes intermitentes, Petrov tomou uma decisão que contrariava o protocolo. Ele classificou o alerta como falso. Informou seus superiores que acreditava se tratar de um erro do sistema e decidiu aguardar confirmação adicional antes de qualquer retaliação. Foram minutos de tensão extrema. Cada segundo parecia mais longo do que o anterior. Se os mísseis fossem reais, os radares terrestres logo confirmariam e explosões nucleares seriam registradas. Mas nada aconteceu. Nenhum impacto, nenhuma confirmação adicional, nenhum sinal de destruição. O ataque simplesmente não existia. Horas depois ficou claro que o sistema havia cometido um erro causado por um raro alinhamento entre a luz do Sol e nuvens de alta altitude que refletiram sinais confundindo os sensores infravermelhos dos satélites. A tecnologia considerada praticamente infalível havia sido enganada por um fenômeno natural.
E apenas um homem decidiu não confiar cegamente nela. Apenas um homem decidiu que talvez os computadores estivessem errados. O que poderia ter sido lembrado como um ato heróico foi tratado com silêncio e constrangimento. Admitir oficialmente o erro significaria reconhecer falhas graves no sistema de defesa soviético. Petrov não foi celebrado como salvador do mundo, pelo contrário, foi criticado por detalhes burocráticos no preenchimento de relatórios e gradualmente afastado de funções sensíveis. Anos depois se aposentou discretamente, vivendo de maneira simples e longe dos holofotes, enquanto o mundo continuava sem saber o quão próximo esteve do fim naquela madrugada silenciosa de setembro. Décadas depois, após o colapso da União Soviética, a história veio à tona e Petrov recebeu homenagens internacionais, foi convidado para eventos e reconhecido como o homem que possivelmente evitou uma guerra nuclear, mas o reconhecimento veio tarde e de forma modesta comparado ao impacto potencial de sua decisão. O mais impressionante nessa história não é apenas o erro tecnológico ou a tensão política da Guerra Fria, é o fato de que o destino do planeta esteve concentrado na mente de uma única pessoa comum, sentada em uma cadeira, diante de uma tela, enfrentando um dilema impossível: seguir cegamente as ordens ou confiar na própria análise, proteger a própria carreira ou arriscar tudo por uma suspeita racional. Naquele momento não havia plateia, não havia discurso histórico, não havia certeza, apenas dúvida, lógica e coragem silenciosa. Se Petrov tivesse seguido o protocolo à risca, a União Soviética poderia ter lançado centenas de ogivas nucleares contra os Estados Unidos, que responderiam da mesma forma, cidades inteiras desapareceriam em minutos, milhões morreriam instantaneamente e bilhões sofreriam as consequências de um inverno nuclear que poderia comprometer a vida na Terra por décadas. Tudo isso por causa de um reflexo de luz confundido por satélites. A história costuma destacar presidentes, generais e líderes carismáticos, mas às vezes o momento mais decisivo da humanidade acontece longe dos palcos, em salas anônimas, nas mãos de pessoas comuns que precisam decidir sob pressão extrema. Naquela madrugada de 1983, uma linha invisível separava a sobrevivência da extinção. E essa linha foi mantida intacta porque alguém decidiu pensar antes de agir, porque alguém decidiu que 5 mísseis não faziam sentido, porque alguém teve coragem de duvidar da máquina. O mundo continuou existindo porque um homem escolheu não apertar um botão.